Eu quero comentar com vocês nesse vídeo, vocês torcedores e torcedoras de inúmeras equipes aqui do futebol brasileiro, mas essa conversa aqui é sobretudo com torcedores do Flamengo, né? Josa, do São Paulo já acha um pouco mais complicado, mas diante do que deverá ser prioridade para o São Paulo na próxima temporada, eu diria que também pode ser uma conversa também com o São Paulo, acho mais complicado até mesmo em virtude do número de estrangeiros, mas isso aí também não precisa ser um problema se for muito bem ali gerido internamente, né? É uma conversa também com torcedores ali do Palmeiras, certamente do Palmeiras, né? Do Fluminense, né, gente? Também do Fluminense e de outras equipes grandes aqui do futebol brasileiro, né? Tá? Por quê? Porque eu tô falando aqui, eu vou falar com vocês nesse vídeo aqui sobre o Federico Redondo, jogador do Argentino Júnior, que para mim é um dos mais notáveis volantes que nós temos hoje no futebol mundial, tá, gente? Não é somente da Argentina e da América do Sul. Mundial. Agora, se é mundial, como é que esse jogador vai pintar aqui no Brasil? Primeiro, paremos com essa bunda molice de achar que os nossos clubes não podem fazer uma contratação como essa. Paremos. Vamos combinar que a gente tem que parar? Vamos lá? Então paremos com essa conversa de que não é possível, tá? Porque na minha opinião é muito possível e eu vou mostrar pra você neste vídeo por que um clube brasileiro pode e deve contratar o Federico Redondo, né, chamado de Fede Redondo, sobretudo lá na Argentina. Ele que é o filho do grande Fernando Redondo, né? Grande. Então, a partir de agora, para facilitar a vida de todo mundo, vamos tratá-lo como Federico Redondo, porque o pai dele era conhecido mundialmente como Redondo, né? Ainda que lá em Espanha e também na Argentina também era conhecido como Fernando Redondo. Tá bom, gente? Então, bora lá. Meus amigos, esse garoto aí, ele é muito novo ainda, tem 20 anos. 20 anos, cria do Argentinos, né? Um jogador que pode pintar aqui no futebol brasileiro, sim, pode. E por que deve pintar? Vamos falar sobre isso. Antes, só permita-me falar que este vídeo tem o patrocínio da PagBet. Para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva, a PagBet é uma casa de aposta que pintou aqui no Brasil para democratizar o acesso às apostas, porque a partir de R$1 você já pode começar a jogar. Deposita R$1, Josa, R$1 na PagBet, você deposita e já começa a jogar nesta casa de aposta que te trata como consumidor também, né? Tem muito respeito por você, tem um atendimento ao consumidor ali que é humanizado durante 24 horas por dia. É isso mesmo, fiz 3 tentativas na madrugada e realmente tinha um ser humano para me atender e não uma máquina. Não foi bem na madrugada, porque a última dela foi que faltava 15 minutos para 6 da manhã, então eu já acho que já não é madrugada aí no caso, né? Mas também tinha lá um ser humano para me atender. Em uma oportunidade, uma moça muito gentil, e em 2 outras oportunidades, 2 rapazes lá me atenderam na PagBet. R$1, gente. E você já começa a jogar na PagBet. Impressionante, né? Olha só, as cotas são sempre muito altas também, muito altas, né? O cadastro é simples, sem burocracia. E o dinheiro entra na sua conta imediatamente. Por quê? Porque é tudo via Pix. Tanto o depósito como o saque podem ser feitos via Pix. Portanto, a minha dica é, olha, cadastre-se lá, coloca um valor pequeno para você sentir a atmosfera, para você ver se curte mesmo. Porque é R$1, não é isso? Não falaram que você pode depositar R$1? Então depositar R$1, 2, 3, 4, 5 reais. Se você não curtiu o layout, a atmosfera, se você achar que não vale, pede o seu dinheiro de volta mesmo antes de jogar, porque na PagBet não tem essa frescura não. Você recebe na sua conta o dinheiro mesmo antes de jogar. Tá falando óbvio, tô nada. Vai ver, tem muita casa de aposta que você tem que fazer jogar pra pegar o seu dinheiro de volta, meu irmão. O negócio a parada não é fácil não. Então, se você curte aposta esportiva, dá essa força lá, se liga na PagBet. Beleza, gente? Ok? Então, vamos falar do Fede Redondo, que tem 20 anos. 20 anos tem esse menino aí da base do Argentinos Júnior. Muitos estão falando que é um jogador impossível hoje de ser contratado aqui para o futebol brasileiro, né? Meus amigos, o Palmeiras há pouco tempo quis pagar até mais de 8 milhões de dólares, né, pelo jogador do Racing de Avellaneda, né, o Aníbal Moreno. Ok? Veja, o preço hoje, segundo os sites de precificação desse jogador, está em torno de 8 milhões. Em torno de 8 milhões. Na minha opinião, o valor real dele vai de 8 a 13 milhões neste momento, a depender de onde vem a oferta. Mesmo lá na Argentina, eles têm o entendimento de que se a oferta pintar, por exemplo, de um mercado como mexicano ou brasileiro, ela pode ser menor, não precisa ser necessariamente semelhante a uma oferta vinda da Europa, né?
Por quê? Porque há um entendimento no futebol da Argentina hoje que o jogador ele pode perfeitamente passar pelo futebol brasileiro, né? Inclusive guardando ali a equipe argentina guardando um percentual sobre o jogador, e aí facilitando muito essa negociação, né? Porque o jogador, veja, olha que interessante, o jogador ele sai hoje do Brasil para a Europa muito mais, com valor muito mais alto do que ele sai da Argentina. Por isso é interessante para o time argentino, né, que esse jogador possa vir para o mercado brasileiro desde que eles fiquem ali com um percentual. Olha que interessante. E aí, o que acontece? Então, para você entender, ó, veja, se o valor do jogador está em torno de 8 milhões, né, 8 milhões, 100% dos seus direitos por 8 milhões, vamos deixar claro aí, por exemplo, que o time argentino ficaria ali, por exemplo, com no mínimo 15%, né? Você poderia acordar e chegar a um valor de 15% dos direitos para o time argentino, eles aceitariam isso. 15%, 20%, mais 15% aceitariam esse valor. Então, 8 milhões, né? Você poderia deixar ali, então, 15%, vamos lá, 20%, pode ser? Né? Vamos fechar em 20% ali, que tá tranquilo. Tá. Então veja, o valor 8 milhões, quando você adquire 80% dos direitos, você não está pagando, né, um valor, sabe, com 20% a menos. Então vamos lá, 20% de 8 milhões seria 1 milhão e 600, né? Então, tirando isso daí, ficaria 1 milhão e 600, 6 milhões e 400, né, mil dólares o valor desse jogador, não é isso? Na matemática é isso. Então o jogador custa 8 milhões, né? Então se você adquirir esse jogador, 8 milhões hoje para o futebol brasileiro, tá? Seria mais ou menos esse valor. Para a Europa, 13 milhões no mínimo, tá? 12 a 13 milhões ali, 12 a 14 milhões, na verdade, né? Então veja, aqui para o mercado brasileiro seria, portanto, 6, né, 6 milhões, 6,4 milhões, na verdade. 6 milhões e 400 mil dólares se você adquire o jogador, se você adquire 80% dos direitos do jogador, correto? Não. Não. Não é tão matemático assim. Não é. Tá? Vamos lá, você adquiriu um jogador, por exemplo, adquiriu 90% dos direitos do jogador que custava 10 milhões. O jogador custava 10 milhões, então se você adquirir 90% dos direitos, então esse jogador passa a custar 9 milhões, é isso? Não. Neste caso, ele passa a custar, por exemplo, 8,5, 8,300, ok? Se o jogador custa 10 milhões e o time brasileiro vai lá e contrata com 80% dos direitos, né? Não cai para 8 milhões, cai para 6, cai para 5,8, 5,700. Por quê? Porque o time argentino calcula que ele também pode ganhar muito quando esse jogador sair para a Europa. Ele vai sair muito mais valorizado daquilo que ele sairia da Argentina. Em virtude disso, né, o time argentino entende como muito válida uma negociação com o time brasileiro. Eles não pensam somente na negociação com o time europeu, não. Por quê? Porque, veja, esse jogador pode sair aqui muito mais valorizado, com valor muito alto, e o time argentino não somente teria ali uma compensação, né, por não ter mandado o jogador para a Europa de cara, mas como também essa compensação poderia ser ainda mais interessante do que, em muitos casos, né, se o time argentino negociasse diretamente com o time europeu. Olha que interessante. Então, para o time argentino é muito importante, na verdade, que o jogador, né, possa ser contratado pelo futebol brasileiro. Então, nesse caso, ele vai facilitar. Como ele está com percentual, então não é matemático, assim, ele sabe que ele vai ganhar muito dinheiro depois com essa possível negociação. Então, quando o valor cai, por exemplo, ali, quando o jogador é adquirido por exemplo, 80% dos direitos, se ele custasse 10 milhões, ele não vai custar 8 milhões, vai custar 6 milhões, vai custar 5,7 milhões e assim por diante, porque o time argentino pode recuperar esse dinheiro lá na frente. Então, se o valor do Fede Redondo, na verdade, está em torno de 8 milhões aí para o mercado brasileiro, e se o time brasileiro contrata ali com 80% dos direitos, né, esse time brasileiro poderia comprar esse jogador, por exemplo, por 5,4, 5,3 milhões, assim por diante. 5 milhões, né, de dólares, assim por diante. Um time brasileiro hoje, grande, não pode contratar um jogador por 5 milhões de dólares? É claro que pode. O Flamengo fez contratações assim muitas vezes aí nos últimos 2 anos, né? O Palmeiras teve a ideia de contratar o jogador
do Racing por muito mais caro do que isso aí. Né? Então, daria para fazer essa contratação. A depender da situação, de como você faz um projeto em, né, conjunto com o time argentino, você pode até bancar um valor menor. Então, ô Josa, o Fred Redondo valeria a pena? Valeria por esse valor. É um jogador que se paga assim, no primeiro, segundo mês, caso, evidentemente, ele se adapte aqui ao futebol brasileiro. E este é um ponto interessante também. Né? Quando a gente fala se o jogador vale ou não vale, precisamos considerar também, né, a questão, e é necessário jogar luz sobre essa questão, muito importante no futebol, sobre o que é a adaptação de um jogador. Porque muitos clubes calculam que o jogador talvez não vá se adaptar, e aí, em virtude disso, isso também né, se insere ali no valor final do jogador. Um clube às vezes não quer contratar um jogador, não quer pagar o valor alto, porque o jogador pode não se adaptar. E aí o prejuízo pode ser grande. Ainda que eu negocie esse jogador futuramente, talvez eu não consiga nem mesmo o valor, né, que eu paguei para tê-lo no meu clube. Então veja, tudo vai depender da adaptação. E nesse sentido, um clube precisa olhar muito severamente, religiosamente, atenciosamente, né, no detalhe sobre se este jogador, né, pode ou não se adaptar. E como é que um clube chega à conclusão que o jogador pode se adaptar? Aí precisa contratar especialistas, se for o caso, e assim por diante. Para quê? Para que esses especialistas deem um depoimento ali sobre o que é o jogador. Algo que os dirigentes brasileiros não têm. Qual é a personalidade do jogador? Como foi que esse jogador ele lidou com todas as dificuldades ao longo da carreira? Quando o técnico tirou esse jogador da equipe, como é que ele por exemplo, reagiu? Ele melhorou o seu jogo? Ele piorou? Ficou chorando, se fazendo de vítima? Este é o ponto. De que jogador estamos falando quando falamos do Fede Redondo, gente? Estamos falando de jogador de uma personalidade brutal. Estamos falando de jogador de 20 anos de idade que quando você está no estádio, na arquibancada do estádio, os seus olhares vão encontrar o Fede Redondo imediatamente. Ele é elegante, ele é alto, um jogador muito alto mesmo, um jogador que ganha quase todas as disputas aéreas, né? Quase todas, excelente no jogo aéreo, no meio de campo, ali na fase ofensiva, fase defensiva, um jogador realmente diferenciado, ajuda nesse sentido muito na defesa. É um jogador que consegue jogar muito bem à frente da primeira linha, protegendo essa primeira linha, porque ele marca muito, parece que não, mas ele marca. Não é que ele vai só dar carrinho, e que quando ele dá carrinho, geralmente ele acerta todas. Mas é porque ele consegue marcar por posicionamento, frustrando a criação de linha de passe. Ele sabe se posicionar, então ele sabe para onde vai aquele passe, então ele já se projeta para recuperar essa bola. É impressionante como o Federico Redondo consegue fazer isso muito bem. Além disso, pegou a bola, aí meu irmão, aí não tem para ninguém. Aí a gente lembra do André, e também seria um jogador muito interessante no Fluminense. Porque o Fluminense pode vender o André por um valor muito mais alto do que esse. Né? E o Fluminense pode adquirir esse jogador, por exemplo, por 5 milhões. E aí, não somente ele pode entregar muito durante duas temporadas, 3 temporadas, né? Como também, depois dessa 1, 2 ou 3 temporadas, ser negociado para o exterior por um valor ainda muito maior. Né? O Federico Redondo tem 20 anos, gente. Ele pode perfeitamente chegar aqui, ficar 3 temporadas aqui no Brasil, detonando, destruindo, e ainda assim ser negociado por um valor extremamente alto para o mercado europeu. É jogador com cara de Premier League. Agora, é um jogador que ficaria ainda melhor, na minha opinião, num grande clube aqui de futebol brasileiro. Fred Redondo foi submetido a todo tipo de teste lá na Argentina, ele sempre reagiu de uma maneira muito positiva, tirando nota máxima, digamos assim, né? Como é que é o passe dele? Espetacular. Como é que é o lançamento dele? Brilhante. O lançamento dele quase não erra um lançamento em profundidade. Quando ele cruza, é a mesma coisa, a bola sempre vai muito certeira. As inversões também alcançam o jogador sem erros, gente. Erro zero. Quando ele faz essas inversões aí muito longas e sempre encontra o jogador ali muito bem posicionado. O Fred Redondo é um jogador realmente fantástico. Ô Josa, fala um defeito do Fred Redondo aí. Eu não tem, porque é impressionante, parece que ele foi feito no computador, né? Ele sabe de todos os possíveis limites dele, de tal forma que ele resolve isso aí sem que a gente consiga ver, né, esses limites se transformando em erro dentro de campo. Eu diria que a habilidade dele é tão grande que talvez aí a gente possa achar algum tipo de problema no Federico Redondo. Que essa capacidade que ele tem, por exemplo, ele entende tanto, né, sobre o futebol dele, a capacidade dele, que às vezes ele pode, por exemplo, ficar extremamente à vontade dentro de campo. Talvez aí a gente tenha um problema. Fora isso, meu irmão, não é mais nada. 20 anos.
Um jogador hoje espetacular, técnico, fez o Corinthians sofrer, é um baita reforço aí, em teoria, para qualquer time brasileiro, e acho que Fluminense, Palmeiras, Corinthians, né? Tem mágica, né? Não tem dinheiro que consegue contratar, né? Flamengo, né? Um São Paulo que vai ter a Libertadores aí, então vai ter que fazer grandes investimentos. Seria um jogador espetacular, na minha opinião, para essas equipes brasileiras, em teoria. Precisaria se adaptar, evidentemente, mas eu acho que neste caso a adaptação dele seria muito boa e ele poderia ser um reforço espetacular. Daria para contratar? Paremos com essa bunda molice de que não dá. Dá sim. Quando os nossos clubes querem, vão lá e contrata. O Flamengo foi lá, buscou vários jogadores ali muito caros. Daria para buscar jogador por um valor de 5 milhões de dólares, 5,4 milhões de dólares numa boa. Então fica a dica para todos vocês aqui no Brasil. Tá bom, gente? É isso.